E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha, após receber um caixão de presente na frente de todos os convidados, vai tirar o imprevisto de letra e o casamento com Antônio acontecerá normalmente. No entanto, Agatha vai se vingar de Irene de uma maneira 10 vezes pior. Irene, ao entrar no quarto da sua nova casa, toma um baita susto ao ver um caixão em cima da cama. Ao abrir a tampa do caixão, verá duas coisas chocantes. Um corpo e uma carta serão encontrados. Ao ler a carta, descobre que Agatha descobriu seu pior segredo. Caio por telefone receberá a informação da Graça, que a Irene colocará fogo na casa La Selva com Antônio e Agatha dentro. Ao lado da Aline, o rapaz parte em direção à fazenda. Eles entram na casa. O fogo começa a subir as paredes. Caio e a viúva serão cercados pelas chamas. Do lado de fora da casa, Irene percebe que a Petra ficou presa em um dos quartos da casa. Antônio e a Agatha, trancados no quarto, avistam a fumaça entrando por baixo da porta. Aline vai desmaiar e o Caio terá que fazer a escolha mais difícil da sua vida, antes que as chamas consumam toda a casa. A ambulância e a polícia chegam no local e um corpo será retirado do meio das chamas. Tudo deverá acontecer depois que a Agatha, na festa do casamento com o Antônio, receber um caixão de presente da Irene. Luigi vai ler uma dedicatória ameaçando a noiva. A Agatha não dará a mínima e o casamento acontecerá normalmente. Será a partir dessa cena que a novela pegará fogo literalmente. Logo após o casamento com Antônio, Agatha vai descobrir que a Irene comprou a casa do Tadeu para morar com Danielzinho. Ela diz: "A surpresinha que você enviou para meu casamento não vai ficar impune. Vai pagar na mesma moeda." Irene, na casa nova, caminha em direção ao quarto, vê à frente da porta uma carta ao chão, pega a carta e lê: "Querida Irene, espero que goste do presente que deixe em cima da sua nova cama. Abra com cuidado, vai ter duas surpresinhas esperando." Apreensiva, Irene abre a porta do quarto e vê um caixão em cima da cama. Pasma, ela diz: "Minha nossa, que horror, aquela aproveitadora teve coragem de fazer isso." Irene se aproxima do caixão, sem imaginar o que dentro. Ela abre a tampa e se desespera. Meu Deus, mas como ela foi capaz de fazer uma monstruosidade dessas? Irene cairá aos prantos ao identificar nos restos mortais a roupa que Daniel foi enterrado. É ele, é o meu filho. Aquela mulher desenterrou Daniel e trouxe aqui. Também será encontrado no caixão um celular. Ao acessar o aparelho, verá a imagem do seu pior segredo. Apavorada diz: Não pode ser. Como a Agatha conseguiu acessar essas imagens? Eu não posso ficar nas mãos daquela mulher. Eu preciso fazer alguma coisa." No mesmo instante, Irene entra em contato com a rival perguntando o que ela quer em troca daquelas imagens jamais serem divulgadas. Agatha, com a faca e o queijo nas mãos, avisa: "Não se preocupe, minha querida, eu vou querer muitas coisas. Você vai comer o pão que o diabo amassou." Irene: "Esse seu segredinho que eu descobri é muito valioso." Ao desligar o telefone, Irene pensa consigo: eu não posso deixar essa mulher viva, nem mais um segundo. Já sei o que eu vou fazer. Vou acabar com ela e com Antônio de uma vez por todas." Irene procura Tadeu pedindo que consiga para ela vários galões de combustível. Graça, escondida, ouvirá a conversa dos dois. Tadeu, intrigado, pergunta para que a ex-mulher do Antônio quer combustível. Irene se negará a informar, mas avisa que será bastante generosa se o homem ajudá-la. Tadeu diz: "A senhora não precisa me dizer para que vai querer o combustível, dona Irene. Não se preocupe, eu vou pegar os combustível extra da cooperativa e colocar dentro do seu carro." Graça, percebendo os planos da Irene, decide comunicar o Caio. Ao chegar na casa do rapaz, verá a Aline e o Caio juntos. Ele pergunta se o Danielzinho estava bem. Graça responde: "Danielzinho está ótimo, mas eu não vim aqui falar do meu filho. O assunto é bem mais delicado. Eu acho que a sua mãe e o seu pai estão correndo perigo de vida." A Aline e o Caio ficam paralisados com as palavras da loira. Enquanto isso, Irene segue em direção à casa do Antônio com os galões de combustível dentro do carro. De volta à casa do Caio, Graça dirá achar que a Irene está para fazer uma verdadeira insanidade. Aline pedirá à loira para ser mais clara. Graça fala que está achando que a Irene vai colocar fogo na casa La Selva com o Dr. Antônio e Agatha dentro. Caio arregala os olhos com a informação e questiona o que a leva a pensar isso. Graça dirá que Irene conseguiu vários galões de combustível e escutou a vilã falando a Tadeu que cortaria o mal pela raiz. Caio tentará contato com a Agatha e com Antônio e nenhum dos dois atendem. Irene chegará na casa dos La Selva e com sangue nos olhos afirma: "Se essa casa não vai ser minha,
Também não vou deixar para você, Agatha. Isso tudo aqui vai virar cinzas e você vai virar churrasco de piranha. Irene pega o celular nas mãos, olha a imagem que a Agatha enviou e fala que o seu segredo morrerá junto com a rival. De volta à casa do Caio, Graça dirá ao rapaz que algo terá que ser feito para que uma tragédia seja evitada. Caio diz: é exatamente isso que eu vou fazer. Muito obrigado, Graça. Eu vou para a fazenda do meu pai agora mesmo. Aline dirá que vai junto. Caio pede: não, Aline. Isso pode ser muito perigoso. Não sabemos do que Irene pode ser capaz de fazer. Eu não posso correr o risco que algo de ruim aconteça com você. Aline encara dentro dos olhos e afirma que vai junto sim, que ninguém vai impedi-la de ajudar. Graça fala: Caio, vocês não têm muito tempo. A Irene já deve ter chegado na fazenda. A viúva e o Caio seguem em direção à casa dos La Selva. Enquanto não chega, Irene, com um galão de combustível, entra na casa, caminha pelo corredores em direção ao quarto do Antônio, se aproxima da porta e escuta gemidos do Antônio e da Agatha fazendo aquilo em cima da cama. Possessa de raiva, Irene diz: infelizes estão se divertindo em cima da minha cama. Eu não vou perdoar, os dois vão virar churrasco. Irene despeja o líquido do galão pelos corredores dos quartos, cega de raiva. Ela esquece que no quarto ao lado, é o quarto da Petra. Do lado de fora da casa, Caio e Aline chegam no local. A viúva fala: graças a Deus chegamos a tempo, Caio. Não tem nem sinal de fumaça em canto algum. Caio, aliviado, dirá que pode ter sido mal entendido. O rapaz chama: mesmo assim, acho melhor eu entrar e falar para minha mãe tomar cuidado com a Irene. Enquanto Caio caminha dentro da casa, Aline guarda do lado de fora. Avista o carro da Irene estacionado na lateral da casa. Minha nossa, a Irene tá na casa sim, eu preciso alertar o Caio. Do lado de dentro, Irene já terá despejado todo o líquido do galão por toda a casa. Percebe o Caio na casa, se manterá escondida. De repente Aline também aparece falando que o carro da Irene está na fazenda e que alguns galões de combustíveis estão dentro do carro. Irene, escondida, fala a si mesma: esses dois sempre no meu caminho. Foram eles os responsáveis pela morte do meu Daniel. Também vão virar churrasco. Dentro do quarto, Petra continuará dormindo. No quarto ao lado, Agatha e o Antônio vestem a roupa. Agatha abre o jogo com o marido e fala ter descoberto o grande segredo da Irene. Ele pergunta que segredo é esse. A mulher avisa que esse segredo deixará o marido de cabelos em pé ao descobrir. No momento em que a Agatha revelaria o grande segredo da rival, o ricaço sentirá um cheiro de combustível. Tenta abrir a porta do quarto e percebe a porta trancada por fora. Agatha, intrigada, comenta: estranho, Antônio, eu tenho certeza que essa porta estava aberta. Será que alguém nos trancou aqui? Na sala da casa, Caio avisa a viúva que o Antônio e a Agatha precisam saber que estão em perigo. Será nesse momento que a Irene acende um fogo e joga no chão. Aline verá chamas surgirem. Apavorada, ela grita: vamos, Caio. Temos que sair daqui o quanto antes possível. Eles percebem a Irene na porta da casa. Vocês dois não vão a lugar algum. Vou fechar essa porta na chave e deixar os dois virar cinzas. Irene tranca a porta na chave. Dentro do quarto, Antônio avista fumaça entrando por baixo da porta. Agatha avisa que provavelmente a casa está em chamas e que se não saírem dali, imediatamente vão virar fumaça. O telefone do ricaço toca. Ao atender, escuta a voz do filho perguntando onde o homem está. Antônio deixa claro precisar de ajuda para sair do quarto. Caio avisa que a Irene colocou fogo na casa e trancou todas as saídas da casa. Caio pergunta: pai, eu preciso que o senhor me fale. Além de nós, tem mais alguém nessa casa? Antônio avisa que a Petra estava descansando no quarto. Caio se desespera. Aline tentará acalmá-lo. O fogo toma conta de vários compartimentos. Caio entra em contato com Marino pedindo socorro. Marino fala: estou indo agora mesmo com ajuda, Caio. Mas você vai ter que salvar essas pessoas aí. Não vai dar tempo, chegará ajuda. Do lado de fora da casa, Irene, comemorando o fato de todos os seus inimigos morrerem ao mesmo tempo, afirma: melhor impossível. Vou assistir tudo aqui de camarote. O Antônio, a Agatha, o Caio e a viúva virarem churrasco. De repente Irene avista pela janela do quarto da Petra a filha desesperada tentando fugir do fogo. Meu Deus, a Petra. Eu não pensei na minha filha. Ela estava dentro da casa o tempo todo. Sem hesitar, Irene abre a porta da sala. As chamas já terá tomado a escada da casa. Caio pergunta se está louca em fazer aquilo. Irene súplica: por favor, Caio. A Petra, a minha filha, está dentro do quarto. Você precisa salvá-la. Aline dirá ao rapaz: muito arriscado.
As chamas estão fortes. Ele olha dentro dos olhos da viúva e diz: não posso deixar os meus pais e minha irmã para trás. Que vai salvá-los, nem que seja a última coisa que faça em vida. Irene pede: vai, Caio, não perde. Aline e eu vamos ficar bem aqui esperando vocês. Enquanto Caio passa entre as chamas, Irene pega uma barra de ferro e acerta a cabeça da viúva, derrubando ao chão desmaiada. Irene arrasta Aline e coloca a viúva próxima do fogo. Enquanto isso, a ambulância e a polícia pisam fundo em direção à casa dos La Selva. Dentro da residência em chamas, o fogo cada vez mais forte chega até o quarto da Petra. Antônio consegue arrombar a porta do quarto. Junto com Agatha sai e avista o fogo consumindo cada centímetro da casa. Caio consegue entrar no quarto da irmã. Desesperada, a moça pedirá ao irmão que a salve. Caio chama: preciso que confie em mim, guria. Tá muito complicado sair daqui. Vamos ter que achar uma outra saída. Enquanto Caio e a Petra tentam achar uma saída entre as chamas, Irene, percebendo o fogo se aproximando da viúva, comenta: melhor impossível. A responsável direta pela morte do meu filho Daniel vai pagar com a própria vida. Será nesse momento que o Caio e a Petra aparecem. O rapaz, preocupado, pergunta à vilã onde está Aline. Irene dará a desculpa que a viúva preferiu esperar do lado de fora da casa. Petra percebe a mãe mentindo e fala: mãe, eu conheço a senhora. A senhora está mentindo. O que fez com a coitada da Aline? Caio se desespera. Começa a procurar a moça e avista Aline desmaiada próximo ao fogo. No momento em que salvaria a amada, Irene aponta a arma para o rapaz e manda: não, você não vai tocar nela. Aline precisa morrer. Ela vai ter que pagar pela morte do Daniel. As chamas se aproximam cada vez mais. Petra tentará convencer a Irene a baixar a arma. Antônio e a Agatha aparecem. Se juntam ao Caio e a Petra. Irene coloca todos na mira e fala: melhor impossível. Todos os meus inimigos juntos na minha frente. Eu vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. A Agatha percebe a rival completamente fora de si e avisa o Antônio que só um milagre poderá salvá-los. O fogo chega ao teto da casa. Do lado de fora, Marino e os bombeiros chegam no local. Dentro, a Agatha tentará desestabilizar a rival perguntando o que achou do presente que deixou em cima da cama. Caio pergunta: que presente foi esse? A Agatha explica ter colocado o caixão do Daniel no quarto da Irene junto com o caixão, o pior segredo dela. Irene manda: cala boca, Agatha. Você vai morrer sem revelar isso a ninguém. Antônio pergunta: que segredo é esse? A Agatha pega o celular e avisa que vai mostrar a imagem do segredo. Fora da casa, Marino, ao ver as chamas, percebe que as chances de alguém sair vivo de dentro é praticamente zero. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Dentro da casa, Irene avisa: se a Agatha se atrever a revelar o segredo ao Antônio, vai atirar. Petra se coloca na frente e manda: mostra. Pode mostrar a todos, dona Agatha. Que segredo é esse da minha mãe? Eu também quero saber. Agatha mostra a imagem ao Antônio. Em choque, o ricaço grita: não pode ser sua infeliz. Eu vou acabar com você, Irene. Isso que fez não tem perdão. Irene começará a chorar falando está extremamente arrependida. Aline desperta e percebe o fogo cada vez mais próximo e pergunta ao Caio o que está acontecendo. Caio avisa que o seu pai acabou de descobrir um segredo terrível da Irene. Caio pedirá ao pai que revele a todos que segredo é esse. Antônio respira fundo e diz: essa imagem, Caio, é a imagem que todos nós estávamos atrás o tempo todo. A imagem que mostra quem mandou sabotar os freios do carro que Daniel dirigia. Caio verá no celular a imagem que mostra Irene negociando com um mecânico. Irene perde o juízo de vez e avisa que ninguém sairá vivo dali, nem mesmo a Petra, que esse segredo morrerá junto com todos. De repente, um disparado. Irene cai ao chão. Aline, Petra, Antônio, Caio e a Agatha percebem a presença do delegado. Todos saem da casa. A Aline, antes de sair, nota que a Irene ainda está viva. Tentará salvar a mulher, mas as chamas avançam e a Irene junto com a casa serão consumidos pelo fogo. O capítulo de hoje foi realmente espetacular. Na sua opinião, Irene teve o final merecido ou ela deveria ser presa? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários e aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, pois ainda tem mais novidades da novela para assistir. Beijo, beijo, meus amores. O capítulo de amanhã veremos o chá calmante que a Agatha deu a Antônio faz efeito.
Jussara aconselha Aline a voltar para Caio e contar ao rapaz que está esperando o filho dele. Grade propõe a Andrade que os dois tentem uma relação juntos. Agatha se oferece para ajudar Petra a ficar com Hélio. Hélio garante a Agatha que não é seu cúmplice. Agatha combina com Antônio de preparar uma armadilha para Aline. Anneli e Luigi procuram Marino e alertam que ele precisa investigar Agatha. Aline enfrenta Antônio e seus capangas depois de ser ameaçada pelo protetor e muito mais aqui no nosso canal. Beijos.